Ó, vamos contar essa história pra você agora. Acompanha junto comigo. O que você tá fazendo em casa agora? Para um pouquinho, segura o celular de lado pra você entender essa história. A história com os dois, que eu conto pra você a partir de agora no nosso Cidade Alerta. De um lado eu tenho aqui o Gabriel. O Gabriel, 26 anos, que acaba conhecendo a Daniele. Daniele, 32 anos. Os dois, eles começam a ter um relacionamento. Mas em um determinado momento, esse relacionamento caminha por um lado que a própria Daniele começa a entender que não dá mais para continuar. E a partir de agora, a gente vai trazer todos os detalhes sobre esse caso, porque infelizmente esse caminho tomado pelo relacionamento é o Gabriel pegando um facão, não aceitando que a Daniele não queria mais ficar com ele, e tentando tirar a vida dessa moça. Porque a própria polícia já entende como uma tentativa de feminicídio. Ele vai com um facão e atinge várias vezes essa mulher. O caso acontece em Londrina, no centro, na Vila Casone, que você viu em primeira mão aqui no Cidade Alerta. Nós mostramos ao vivo, com exclusividade, o início desse caso. Como nós trouxemos com exclusividade em primeira mão a entrevista com a mãe. Como nós vamos trazer a partir de agora também outros materiais exclusivos, porque aqui, graças a Deus, nós fazemos jornalismo sério, com credibilidade, certo? Esse é o nosso trabalho. Temos uma equipe aqui maravilhosa trabalhando para te trazer informação clara, certo? 18h20. Eu vou fazer o seguinte, a partir de agora eu vou acionar os nossos repórteres, Pedro Marconi, Rafa Sanches, que me ajudam a fazer esse trabalho aqui de contar histórias no nosso Cidade Alerta para a gente destrinchar um pouco mais sobre esse caso. Os dois acompanharam durante toda a parte da tarde a fala dos advogados, a fala da delegada que acompanha o caso aqui em Londrina, do delegado em Maringá. E nós vamos trazer informações importantes sobre o caso Daniele. Primeiro com Pedro Marconi, ao vivo, direto da Delegacia da Mulher, que cuida desse caso com a doutora Carla. Pedro acompanhou a entrevista coletiva. Pedro, queria que você começasse contando para quem está acompanhando o nosso Cidade Alerta a situação desse rapaz. Ele é preso em Maringá, mas ouvido pela Delegacia de Londrina, aqui pela Delegacia da Mulher. Como acontece tudo isso durante essa quinta-feira, Pedro? Boa noite para você. Olá novamente, Bugans, uma boa noite para você, para todos que continuam com a gente aqui no Cidade Alerta. Então, como o crime aconteceu aqui em Londrina, é a Polícia Civil de Londrina que tem cuidado da investigação. O Gabriel foi localizado hoje em uma clínica psiquiátrica, ele estava internado nessa instituição na cidade de Maringá, a 100 quilômetros aqui de Londrina. Foi cumprido o mandado de prisão temporária. A prisão temporária é aquela por 30 dias, que é o período do inquérito policial. E hoje, então, o Gabriel ele foi ouvido pela doutora Carla por meio de videoconferência. Ele estava acompanhado de um advogado lá da região de Maringá, de Apucarana. Foi ouvido e daqui a pouco trago o que ele disse. E ela também, a doutora, ouviu outras pessoas em relação a esse inquérito. Ouviu parentes da Daniele, como a mãe, a tia, o irmão e a própria Daniele, que mesmo internada no Hospital Universitário de Londrina, ela está consciente, conseguiu trazer alguns relatos sobre a situação, o relacionamento que ela mantinha com o Gabriel. Então, o que segundo a Polícia Civil, a Daniele disse? Que os dois saíam já de algum tempo, mas não era um namoro. Eles ficavam eventualmente, mas o Gabriel, de uns tempos para cá, começou a mostrar um sentimento de ciúmes muito excessivo. Ela passou a se afastar dele. Mesmo assim, ele já estava perseguindo. Tanto é que teve uma situação que nós trouxemos ontem, inclusive na fala da mãe, confirmada hoje pela Daniele, que ela estava em Goiânia, ela foi buscar as coisas dela lá para trazer de volta para Londrina. O Gabriel teria ido atrás e lá quebrado o telefone dela e enforcado então essa mulher. Então já foi um indício de que algo de muito ruim poderia acontecer e realmente aconteceu. E sobre isso, a doutora Carla ela foi questionada na entrevista coletiva que ela deu agora há pouco e nós trazemos um trecho a partir de agora. Ela relatou o fato, ela disse que tinha um relacionamento amoroso com ele, não eram namorados, eram apenas ficantes, né? E que era um relacionamento um tanto conturbado, porque ele era uma pessoa muito ciumenta. E recentemente ela esteve em Goiânia, né? Ele foi atrás dela em Goiânia,
tiveram lá uma discussão. Nessa discussão, ele chegou a agredi-la fisicamente lá em Goiânia. Ela, por medo, não registrou boletim de ocorrência lá nem aqui, não solicitou medidas protetivas e acabou retornando, então, de Goiânia na segunda-feira, no dia 8 à noite. No dia 9, ela foi trabalhar, né? E talvez aí é algo que ela ainda não saiba, mas nosso setor de investigação levantou que ele esteve, então, no local de trabalho dela, antes de acontecer o fato. Ele, então, por volta das 3h30 da tarde, chegou no local de trabalho, estacionou o carro em um supermercado próximo que tem ali, ficou 1 hora dentro do carro, aguardando ela sair. E ele perseguiu a vítima em todos os lugares que ela passou na cidade, porque antes de chegar em casa ela passou numa loja, no centro. Então, ele perseguiu e chegou a abordá-la ali na frente da residência. A oportunidade que ele pediu para que ela saísse do carro, ela não saiu porque já temia, né, o que podia acontecer. E ele, de posse de um facão, quebrou o vidro do carro, retirou a vítima de dentro do carro e desferiu o golpe, primeiro na boca, né, atingindo aqui o maxilar até aqui próximo à orelha, e ela, como ato de defesa, colocou o braço na frente, oportunidade em que o braço dela fragmentou em quatro partes. 18h25, esse rapaz, ele com certeza, infelizmente, destruiu a vida dele fazendo isso. E por muito pouco não tira a vida da Daniele. Cadê o momento da prisão do Gabriel? Gabriel permanece preso na cidade de Maringá. Informação de momento. Nós temos todos os detalhes. Daqui a pouco eu vou trazer os prints das conversas que antecedem esse ataque. Eu vou trazer daqui a pouco os prints. Esse é o momento da prisão ali na cidade de Maringá. Por que eu chamei essa imagem? Porque o Pedro Marconi conversou também com o delegado de Maringá, que fez a prisão, e tem detalhes sobre essa transferência, se ele vem ou não para Londrina. Não vem, não é, Pedro? A princípio, não, Buganza, até pela segurança dele, já que é um caso de muita repercussão, ele deverá ficar preso lá em Maringá. Mas, como eu havia dito, ele foi ouvido por videoconferência. O inquérito ele continua. A doutora Carla espera concluir esse inquérito em menos de 30 dias, que é o prazo máximo quando você tem uma pessoa presa. E ela deverá, ao final do inquérito, pedir a prisão preventiva, ou seja, aquela prisão por tempo indeterminado. Uma investigação que vem sendo conduzida pela Polícia Civil de Londrina, mas que hoje teve essa parceria da Polícia Civil de Maringá para cumprir esse mandado de prisão temporária, já que ele estava internado em uma clínica psiquiátrica lá da cidade de Canção. E quem ajudou, então, nessa investigação, no caso de localizar e prender o Gabriel, foi o doutor Diego Almeida, ele que é o delegado de Maringá, e também nos deu uma entrevista trazendo mais detalhes sobre esse trabalho em conjunto. Vamos ouvir. A gente tomou conhecimento que esse sujeito estava numa clínica psiquiátrica aqui em Maringá. Nossa equipe foi imediatamente até o local, ficou monitorando ele lá para ter certeza da presença dele nesse local, e de antemão a gente já começou a entrar em contato com a doutora Carla, que é a delegacia da mulher lá de Londrina, que é a responsável pelo caso, e aguardando ela dar um ok para a gente a respeito da expedição ou não do mandado de prisão dele. E aí, no final da manhã, ela de fato, então, confirmou a expedição do mandado de prisão temporária que foi deferido contra ele, e sim, rapidamente a nossa equipe então acabou efetivando o cumprimento desse mandado de prisão. 18h27, hoje, durante a parte da tarde, eu conversei com o advogado do Gabriel e fiz algumas perguntas importantes, porque a defesa do Gabriel alega que ele passava por transtornos psicológicos e por isso chegou ao ponto de pegar um facão e atacar a Daniele. E que ele, por conta de tomar medicamentos, por conta de não seguir da forma como deveria o tratamento, 18h27, ele teria atacado a Daniele. Mas, pois bem, ele era violento também com o pai e com a mãe? Ele era violento com os amigos? Ele era violento no trabalho dele? Ou era só com a Daniele que ele era violento? Porque se você acompanha o Cidade Alerta junto comigo, se uma pessoa é violenta,
e tem transtornos psicológicos, você, na sua opinião, você que está me acompanhando, você acha que ela seria violenta apenas escolhendo alguém ou seria violento com todo o ciclo de pessoas que tem no seu entorno? Foi uma pergunta que eu fiz para o advogado. Outro ponto, o advogado relata que ele tem aí transtornos psicológicos. Alguém que tem transtornos psicológicos está trabalhando ou não está trabalhando? Consegue arcar com as suas despesas do dia a dia ou não? São dúvidas que ficam para todos nós, não é? Daqui a pouco eu vou trazer essa entrevista. E, inclusive, nós tivemos acesso ao laudo médico e a prints de conversa que são reveladoras. 18h29.